Bom dia, boa tarde, boa noite para todas e todos, as nossas estudantes, os nossos estudantes, professoras, professores, funcionárias, funcionários responsáveis que acompanham a nossa programação do Centro de Mídias da Educação do Estado de São Paulo. Eu sou a professora Maria Fernanda, mais conhecida como Mafê. Este é o meu sinal. Eu sou uma mulher de pele branca, olhos castanhos, cabelos ruivos, eu tenho 1,70 m de altura e hoje eu estou vestindo uma calça jeans azul e um agasalho preto. E aproveito esse momento também para saudar aqui o Rafael e a Natália, nossos intérpretes de Libras, que fazem com a gente um trabalho bem parceiro. Oi, Rafael. Quer dizer, para cá. Não. Enfim, oi, Rafael. Seja bem-vindo, um prazer ter você aqui conosco. A gente vai hoje fazer, vejam só, a última semana de aulas inéditas do nosso componente Ciência, Tecnologia e Ética. Passou super rápido, nós estivemos juntas e juntos durante todo o primeiro semestre de 2022, né? Fazendo esse componente dentro do aprofundamento Superar Desafios Ad-Humanas. Então, o que a gente fez nesse primeiro semestre, pessoal? A gente trabalhou toda a primeira unidade curricular desse aprofundamento, né? Essa unidade curricular que se chamou, né? No mundo tudo está interligado. A gente vai agora encerrando, né? Finalizando o trabalho com essa unidade curricular e, logicamente, com todos os componentes, né? Que fizeram parte dessa unidade curricular, inclusive o nosso, Ciência, Tecnologia e Ética. Então, a nossa aula de hoje, ela faz parte da atividade 5, que é a última atividade do nosso componente. A gente trabalha aqui com a mesma habilidade de formação geral básica, é uma habilidade fundante, né, desse componente, e ela fala para elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a diferentes processos, sempre com base na sistematização de dados e informações de diferentes naturezas. A gente, como eu contei aqui para vocês, né? A gente está agora na atividade 5, na aula 5, que é a penúltima aula, né, do nosso componente. Nós teremos, então, um total de 6 aulas na nossa atividade 5. Então, a gente tem essa aula e mais uma que vai fechar o trabalho com o nosso componente. Hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade a um tema que a gente já começou a tratar na aula anterior, que é essa relação, ou melhor, essas relações, né, que vão se estabelecendo entre 3 áreas diferentes, né, do conhecimento humano, que são a ciência, a ética e a bioética. Né? Então, não é óbvio, não é muito trivial também pensar as relações entre essas 3 áreas, muito embora seja muito necessário e muito fundamental, principalmente na contemporaneidade em que a gente tem o tempo todo sido assaltado, né? Assim, se deparado com eventos e situações que nos tiram muito, né, do chão que a gente estava acostumado a pisar, como é o caso, por exemplo, da pandemia de Covid-19, que chega lá no começo de 2020 e nos pega de assalto, nos pega assim, né? Ninguém esperava aquilo e a gente é forçado, é obrigado a lidar com essa pandemia e com todos os efeitos e consequências dessa pandemia, né? Não só na saúde humana, mas efeitos e consequências sociais, econômicas também, né? E aí a gente começa a se perguntar, então, como lidar da melhor maneira possível com todos esses efeitos e consequências que são trazidos por algo que ninguém esperava, né? Então, fazendo uma breve recapitulação do que a gente viu na nossa aula anterior, a gente tinha conceituado o termo bioética, né? Então aparece aqui, a gente tinha conceituado esse termo e a gente tinha visto, né, que o termo bioética, o seu primeiro radical, o radical bios, vem do grego, assim como o último radical também ética vem de ethos, né? Do grego também, e tem a ver com formas de viver, crenças, hábitos, costumes, né? A gente viu que bios é um radical
muito importante porque ele faz a gente lembrar que lá na antiguidade grega existiam duas formas de se referir à vida, duas palavras diferentes para se referir à vida. A primeira delas era a palavra zoé, que falava da vida de um ponto de vista meramente fisiológico, biológico, né? Dos processos e fenômenos biológicos que mantêm a vida. Mas embora a zoé nos interesse de algum ponto de vista, o que mais nos importa aqui no nosso curso é pensar a vida enquanto bios, né? A vida entendida, então, a partir de elementos que vão para além do mero funcionamento biológico e fisiológico do corpo. É pensar também a vida como processos psicológicos, como processos subjetivos, processos sociais que incluem, entre outras coisas, questões, por exemplo, como a felicidade e a dignidade. Né? Então, entender a vida como bios é entender que a vida, é claro, depende do funcionamento, né, de mecanismos fisiológicos, mas que vai para muito além disso e envolve questões muito sérias, né, relativas às condições de vida mesmo, né, que seres humanos e outras espécies animais constroem e às quais são submetidas no decorrer da sua vida. Tá certo? A gente tinha visto também na aula anterior que quando a gente fala de bioética, a gente está falando de um campo do conhecimento que nasce mais ou menos nas décadas de 1960, 70 do século anterior, né? Lá do século XX, e que é muito animada, instigada, né? Provocada por questões de violações, né? De direitos humanos praticadas no Holocausto nazista, né? Então, situações em que a ciência no regime nazista, também no Japão, né? Em que seres humanos foram submetidos a experimentos médicos, né, absolutamente degradantes, né? Então, o relato dessas experiências motivou grandiosamente a que diversos cientistas de diferentes partes do mundo, nos Estados Unidos principalmente, se mobilizassem e pensassem, então, como encarar, como lidar, como tratar na prática esse tipo de questão que aparecia também em outros lugares, em outros momentos. Então, a gente citou, né, na nossa última aula o caso de um hospital nos Estados Unidos em que escolhia-se, né, as pessoas que receberiam tratamento e aquelas que seriam deixadas para morrer, né? Então, essas questões são questões profundamente bioéticas, porque trazem para a gente a reflexão do nosso comportamento, os nossos costumes, como a gente lida com questões que envolvem a vida propriamente dita, enquanto zoé, enquanto funcionamento biológico, mas, para além disso, a vida enquanto dignidade. Né? A vida enquanto respeito ao indivíduo humano, ao indivíduo animal de outras espécies. Né? Então, essa ciência, ela nasce nas décadas de 60 e 70 e ela vai se fortalecendo ao longo do tempo, até que a gente encontra dois autores, né, que escrevem sobre a doutrina, não é bem uma doutrina, mas um guia norteador, né, chamado principialismo. Então, dizem esses autores, né, o Beauchamp e o Childress, dizem assim para a gente: o principialismo é esse conjunto de 4 princípios que podem orientar decisões, comportamentos, né, relativos a questões bioéticas. Então, esse principialismo que a gente viu na aula passada, que consistia, né, na não maleficência, na benevolência, na justiça e na autonomia, eram esses os 4 princípios, né, servem como um excelente guia norteador para a gente refletir e agir em situações em que a gente perceba que são situações de bioética, tá certo? Bom, tudo isso que a gente falou, a gente tratou na nossa aula passada. A partir de agora, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai ver aqui
um documento que foi elaborado lá no ano de 2005, portanto um documento mais recente, né, do que as obras de Beauchamp e Childress, lá na década de 70, e que se chama Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Então, esse documento ele foi elaborado em Paris, né, na França, na sede da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, também conhecida como UNESCO. Né? Então, essa declaração sobre bioética e direitos humanos traz um posicionamento da ONU, que é essa organização supraestatal. Isso significa que não representa nenhum Estado nacional diretamente, né? Mas que se coloca acima de todos os Estados nacionais, representa, então, o posicionamento da ONU perante questões de bioética e de direitos humanos. O que eu trouxe aqui para a gente ler, pessoal, é o comecinho dessa declaração, e ela traz para a gente alguns elementos importantes para a gente começar a refletir sobre a relação entre ciência, ética e bioética. Então, a partir daqui, cito a declaração. Vejamos aí juntas e juntos. Consciente da capacidade única dos seres humanos de refletir sobre sua própria existência e sobre o seu meio ambiente, de perceber a injustiça, de evitar o perigo, de assumir responsabilidade, de buscar cooperação e de demonstrar o sentido moral que dá expressão a princípios éticos, refletindo sobre os rápidos avanços na ciência e na tecnologia, que progressivamente afetam nossa compreensão da vida e a vida em si, resultando em uma forte exigência de uma resposta global para as implicações éticas de tais desenvolvimentos, reconhecendo que questões éticas suscitadas pelos rápidos avanços na ciência e suas aplicações tecnológicas devem ser examinadas, aqui é bem importante, com o devido respeito à dignidade da pessoa humana e no cumprimento e respeito universais pelos direitos humanos e liberdades fundamentais, e reconhecendo ainda que decisões sobre questões éticas na medicina, nas ciências da vida e nas tecnologias associadas podem ter impacto sobre indivíduos, famílias, grupos ou comunidades e sobre a humanidade como um todo, tendo presente, assim, que a diversidade cultural como fonte de intercâmbio, inovação e criatividade é necessária aos seres humanos e, nesse sentido, constitui patrimônio comum da humanidade, enfatizando, contudo, que esta não pode ser invocada à custa dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, e tendo igualmente presente que a identidade de um indivíduo, olha o conceito de bios, lá da Grécia Antiga, aparecendo aqui na declaração, pessoal, da ONU de 2005, hein? Tendo igualmente presente que a identidade de um indivíduo inclui dimensões biológicas, psicológicas, sociais, culturais e espirituais. Reconhecendo que condutas científicas e tecnológicas antiéticas já produziram um impacto específico em comunidades indígenas e locais, e aqui só esse trecho, pessoal, que a ONU traz para a gente já daria para a gente se debruçar por muito tempo, né? Para a gente fazer pesquisas históricas, para pensar ao longo da história da humanidade e na contemporaneidade também, né? Quais condutas científicas e tecnológicas antiéticas já produziram algum impacto, né? Em comunidades indígenas e locais. Aí a ONU segue. Considerando que todos os seres humanos, sem distinção, devem se beneficiar dos mesmos elevados padrões éticos na medicina e nas pesquisas em ciências da vida, por tudo isso,
proclama a ONU os princípios a seguir e adota a presente declaração. Então, é interessante que a ONU está dizendo o seguinte: olha, estou escrevendo, estou promulgando, né, adotando aqui essa presente declaração por todos os fatores que estão elencados acima. Então, pelo fato de que na história já houve inúmeras situações em que comunidades foram prejudicadas por fazeres e usos antiéticos da ciência e das tecnologias, pelo fato de que a vida não se constitui apenas de um caráter fisiológico, biológico, mas também de diversas outras dimensões sociais, psicológicas, culturais, espirituais, para além das biológicas, é claro, e pelo fato também de que todos os seres humanos, sem distinção, pelo fato de serem humanos, têm o direito, devem se beneficiar de atuações e padrões de conduta éticos, tanto na medicina quanto nas ciências da vida. Então, a gente encontrou aqui a necessidade, né, de promulgar de adotar essa declaração lá em 2005. Bom, quando a gente fala, então, nessa declaração, vou voltar aqui, nessa Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, a gente está falando de uma relação que não é tão simples, né? E nem sempre tão harmoniosa entre bioética e direitos humanos, tá certo? E aí, quando a gente fala no conceito de direitos humanos, é importante que a gente tenha em vista que diferentes autores, diferentes teóricos ao longo do tempo foram entendendo de forma diferente, afinal de contas, do que a gente fala quando a gente fala em direitos humanos, porque não é uma resposta tão óbvia, né? Então, se alguém chega para você e pergunta assim: olha, me explica, me define aqui, diz para mim o que são direitos humanos. Essa não é uma resposta tão fácil, né, de ser dada e nem tão óbvia. Então, ao longo da história, diversos foram os teóricos e as teóricas que responderam a essa questão, né? E eu gostaria de trazer aqui, já que a gente está falando, né, dessa relação entre bioética e direitos humanos, eu gostaria de trazer aqui para vocês um trechinho de um texto de uma filósofa alemã, a Hannah Arendt, né, que lá em Da Revolução falou um pouquinho para a gente sobre a concepção dela a respeito de direitos humanos. O que eu estou fazendo aqui, pessoal, é trazendo uma chave interpretativa possível, tá? Para essa questão dos direitos humanos e da relação entre direitos humanos e bioética. Naturalmente que essa parte de uma escolha minha enquanto professora e que poderiam haver sido mobilizados diferentes teóricos aqui para fazer a análise dessas relações. Então é importante a gente ter em mente que o que a gente está fazendo aqui agora é adentrar uma determinada chave interpretativa que tem a ver com a teoria arendtiana, da Hannah Arendt, mas que, se vocês forem se aprofundar nos estudos de vocês, certamente vocês encontrarão outros autores que também poderão fornecer uma boa possibilidade analítica, né, para pensar essa relação entre ciência, ética e bioética e direitos humanos. Bem, então, a gente vai começar a fazer a leitura aqui da Hannah Arendt, que disse o seguinte para a gente: o conceito de direitos humanos, baseado na suposta existência de um ser humano em si, ou seja, quase como se existisse assim uma espécie de ser humano abstrato, sabem? Uma espécie de molde, né, de ser humano, qualquer coisa assim, né, diz a Arendt, desmoronou-se no mesmo instante em que aqueles que diziam acreditar nele se confrontaram pela primeira vez com seres que haviam realmente perdido todas as outras qualidades e relações específicas, exceto que ainda eram humanos. A Arendt está fazendo aqui uma constatação, uma denúncia que é muito séria, né, pessoal? Que é muito grave, porque ela está dizendo assim para a gente: olha, é muito fácil acreditar no conceito de direitos humanos, defendê-lo, inclusive, né?
a partir da ideia de que existiria um ser humano abstrato, né, um modelo abstrato, dentro do qual todos nós nos encaixaríamos de alguma forma, é muito fácil acreditar nesse conceito. O difícil é evitar que esse conceito se desmorone assim na nossa frente a partir do momento em que a gente se depara com seres humanos em que foram literalmente privados de todas as suas qualidades humanas. Foram privados de sua dignidade, foram privados de seu acesso aos direitos, foram privados de tudo o que pode ser considerado de tipicamente humano, a não ser do fato de que são humanos, né? Então, o que a Arendt diz assim para a gente? Ela diz, olha, o mundo não viu nada de sagrado na abstrata nudez de ser unicamente humano. Os sobreviventes dos campos de extermínio, e aqui ela está se referindo, né, à Segunda Guerra Mundial, os internados nos campos de concentração e de refugiados, e até os relativamente afortunados apátridas puderam ver que a nudez abstrata de serem unicamente humanos era o maior risco que corriam. Então ela está dizendo assim para a gente, todos nós somos humanos, né? Porém alguns são apenas humanos. Alguns são encarados como se estivessem nus. Não possuem pátria, não possuem família, não possuem direito à dignidade, não possuem direito a acesso a nenhum tipo de reconhecimento, não possuem nada, a não ser o fato de que são seres humanos, mas são encarados como seres humanos nus, no sentido de que não são vistos como não possuidores de qualidades. Então é retirado desses seres humanos toda a sua camada bios, a sua camada social, subjetiva. Toda a camada bios é retirada desses seres humanos e eles se tornam meramente zoé. Eles se tornam meramente vida nua, meramente processos biológicos. Que seres humanos são esses? Bom, a Hannah Arendt está indicando aqui sobreviventes de campos de extermínio, pessoas internadas em campos de concentração e refugiados, e isso ela está falando lá da metade do século XX na Europa. Mas se a gente fizer aqui um esforço analítico, certamente nós encontraremos diversos outros indivíduos e grupos de população que ainda hoje, na contemporaneidade, estão submetidos à mesma forma de tratamento, como se fossem vidas nuas, como se não fossem nada além de meros processos fisiológicos que mantêm o seu corpo funcionando e, por conta disso, não merecessem acessar nenhuma outra camada da subjetividade da vida humana, certo? Bom, a gente está falando da Hannah Arendt, né? E pensar na relação entre ciência, ética, bioética e direitos humanos quer dizer, a Hannah Arendt abre para a gente essas portas, né? Mas a gente pode também, caminhando um pouquinho, a gente pode encontrar também um outro filósofo, né? O francês Michel Foucault. O Michel Foucault vai trazer para a gente uma questão, a gente já viu aqui nas nossas aulas a questão da bioética, a questão do biopoder, como colocado pelo Michel Foucault, e lá na sua obra, num ciclo de conferências, né, que ele fez no Hospital das Clínicas da Universidade do Estado da Guanabara, né, o Foucault falou assim para a gente: na passagem do poder ao biopoder, as questões éticas embutidas nas práticas científicas acabaram por se tornar cada vez mais prementes, ou seja, cada vez mais importantes e fundamentais. Por exemplo, pergunta Foucault, como fundamentar uma bioética que, além de proteger os seres humanos de uma pura e simples utilização instrumental
instrumental, perversa, ou seja, de uma pura e simples utilização dos seres humanos como objetos, cobaias, vida nua, né? Então, como fundamentar uma bioética que, além de proteger os seres humanos da sua pura e simples utilização instrumental perversa, também consiga, ao mesmo tempo, problematizar o estatuto da vulnerabilidade de algumas vidas? Basicamente, o que o Foucault está perguntando para a gente é o seguinte: por que é que algumas vidas são entendidas como vidas descartáveis? Por que é que algumas vidas são entendidas como vidas nuas e que, sendo vidas nuas, descartáveis, podem ser utilizadas para fins instrumentais, meramente instrumentais, como, por exemplo, as denúncias que sobrevieram com o fim da Segunda Guerra Mundial, da utilização de seres humanos em experimentos médicos absolutamente degradantes, ou como casos que surgiram nos Estados Unidos referentes à falta de ética no comportamento, né, de comitês de ética em hospitais, ou a gente pode pensar inclusive na nossa contemporaneidade, no contexto aí da pandemia, com quantos casos, né, a gente não se deparou em que efetivamente a gente se perguntou o seguinte: como pensar este caso, essa situação bioeticamente? Né? Então, a questão que o Foucault está colocando para a gente não é uma questão menor, porque ele está apontando para a vulnerabilidade de algumas vidas. Quando a gente fala em vulnerabilidade, pessoal, aí a gente foi buscar a definição lá nas diretrizes éticas internacionais de pesquisa, a gente está falando de uma situação em que os indivíduos têm uma relativa ou absoluta incapacidade de proteger os seus próprios interesses. Esse é o conceito de vulnerabilidade, né, que as diretrizes éticas internacionais de pesquisa utilizam, com que eles trabalham. Então, dizer que algumas vidas são mais vulneráveis do que outras equivale a dizer que algumas vidas, por uma série de condições históricas, foram tornadas relativamente ou absolutamente incapazes de proteger os seus próprios interesses, entre eles, inclusive, o interesse da manutenção da sua própria vida. Tá certo? Então, aqui a chave interpretativa que a gente propõe, que a gente seguiu ao longo dessa aula, foi a de pensar que algumas vidas são mais nuas do que outras. Algumas vidas são entendidas como despojadas de importância, de dignidade, de história. Algumas vidas são entendidas simplesmente como o funcionamento de um corpo biológico que não possui dimensões sociais, espirituais, psíquicas, subjetivas. Algumas vidas são mais nuas do que outras. E a provocação que o Foucault faz para a gente, lá na década de 70, é pensar o seguinte: o que torna algumas vidas mais nuas do que outras? Que interesses estão por trás de que algumas vidas sejam mais vulneráveis e mais nuas do que outras? O conceito de vida nua, pessoal, que foi utilizado lá pela Hannah Arendt, né, no excerto que a gente leu, ele é bastante trabalhado também por um filósofo italiano, que é o Giorgio Agamben. Portanto, se alguém se interessou especialmente por esse tema, fica a sugestão aí, tá? De conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Giorgio Agamben. Eu deixo aqui para vocês algumas sugestões na tela para quem quiser se aprofundar nessa temática. Então, um texto do Observatório de Segurança Pública que mobiliza, né, o conceito de homo sacer, do Giorgio Agamben. Um texto sobre vulnerabilidade, vida nua, bioética e biopolítica na atualidade, muito importante, e ainda um vídeo do canal Colunas Tortas, em que o autor vai tratar do conceito de dispositivo no Foucault e no Agamben, que foram dois autores, né, que a gente abordou aqui ao longo da nossa aula, tá certo? Deixo aqui o roteiro do estudante com uma sugestão de atividade para vocês realizarem em sala de aula, que diz o seguinte:
Elaborem uma síntese das temáticas, conceitos e conteúdos trabalhados ao longo do curso. Para isso, vocês podem testar novos formatos, como mapa mental, por exemplo, e deixei aqui uma dica de um site que é um super aliado na hora de criar mapas mentais. Me despeço de todas e todos vocês com todo carinho. Estaremos juntos e juntas ainda na próxima aula, que é uma aula de encerramento, né, do nosso curso. Cuidem-se muito. Deixo um beijo a todas e todos e até breve.